E a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí se pronunciou sobre a recomendação de que deputados candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí não votem em si próprios. Vamos acompanhar. Os deputados integrantes da mesa diretora da Assembleia Legislativa decidiram: nada muda no edital para a eleição do Tribunal de Contas. Ou seja, deputados candidatos a conselheiro vão poder votar em si mesmos. A mesa diretora da Assembleia diz que cada um faz do jeito que achar conveniente. Não disse para aceitar a recomendação, cada um age do seu jeito. O autor da denúncia junto ao TCE, advogado André Portela, não se mostra conformado com a decisão e promete buscar outras instâncias. Existe uma denúncia junto ao Tribunal de Contas, existe a denúncia, são 4 pontos de irregularidades, esse só é apenas um dos pontos, então a gente acredita que o Tribunal de Contas vai tomar a decisão mais correta e mais justa, que é garantir que não exista aqui no Piauí 2 tipos de cidadãos. Um cidadão que tem mais privilégios, mais benefícios do que outro, em uma eleição que se pressupõe a igualdade de participação. Então a gente acredita que o Tribunal de Contas vai tomar a medida correta. Caso o Tribunal de Contas também entenda da mesma forma aqui, vamos buscar o Poder Judiciário e até as instâncias superiores. E a gente tem que garantir, nosso objetivo no final, como eu venho falando, no final do dia, é garantir que os cidadãos que colocaram o nome à disposição, que decidiram participar do processo político, tenham igualdade, tenham uma chance real de ganhar e de participar de uma forma igualitária. Vamos saber o que os nossos comentaristas políticos aqui da Udia TV acham sobre este assunto. Vamos lá, boa tarde, Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, Tássio Cruz, telespectadores, boa tarde a todos. Oi, Tássio, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Lívio, boa tarde aos telespectadores. Sem surpresas, hein, Eliezer? Eu esperava esse posicionamento da mesa diretora. Bom, sim, com certeza, Lívio Galeno, mais uma vez esse processo eleitoral para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, que é conduzido pela Assembleia Legislativa, se mostra preponderante pelo critério político. Quem tem mais força política consegue pavimentar um percurso melhor, consegue agariar forças, garantir uma ampla vantagem em relação a outros candidatos que não têm histórico político. Então observamos que nesse momento esse anseio de algumas organizações sociais por um processo mais igualitário, por um processo com menos critério político não vai ser alcançado. O que temos visto até o momento é que realmente os deputados que são candidatos estão na preferência, é que apesar da Assembleia não ser detentora da vaga, mas por ter o poder de escolha acaba privilegiando quem já integra a Assembleia Legislativa, que são os próprios parlamentares. Tássio Cruz, sua avaliação. Uma reunião tensa, né, Lívia? A gente acompanhou pela manhã uma reunião tensa na Assembleia Legislativa, participaram cerca de 12 deputados, a mesa diretora é composta por 6 deputados, o placar, a gente ficou sabendo ali de informação de bastidores, 4 deputados votaram contra a não possibilidade de voto dos deputados candidatos ao TCE, apenas o deputado Temístocles Filho, presidente da Casa, teria apoiado a medida, a deputada Flora, que faz parte da mesa diretora, teria se votado pela abstenção dela naquele momento, ou seja, polêmica, uma manhã muito movimentada nos bastidores do Legislativo, um corre-corre ali pelos corredores para tentar decidir essa situação e como prometemos ontem, hoje estamos aqui trazendo o resultado. Deputados candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas votarão no dia 16 de setembro, muito provavelmente todos votarão em si mesmo, o que traz, como comentava agora há pouco o candidato Ricardo Teixeira, um desequilíbrio. Os candidatos que não são da Assembleia já entram no pleito perdendo por um voto. E a medida ela repercutiu um pouco mal nos corredores, nos bastidores políticos e os deputados se movimentaram ainda mais para essas articulações. Eu diria que essa decisão deu uma chacoalhada na corrida pelo Tribunal de Contas, que aquece ainda mais 2 semanas, né? Daqui a 2 semanas teremos a eleição, mas a medida deu uma chacoalhada nessa corrida, Lívia, e nos bastidores dessa eleição do Tribunal de Contas. Eliezer Rodrigues, na edição de hoje já começamos ouvindo o primeiro candidato a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o auditor fiscal da Prefeitura Municipal de Teresina, Ricardo Teixeira. E resumindo um pouco para você, Eliezer, eu acredito que o sentimento que impera
para candidatos, não deputados e até na sociedade é esta busca por isonomia. Se fala muito sobre essa necessidade de um perfil cada vez mais técnico e que se esqueça um pouco dessa questão política. Pelo visto, não vai ser dessa vez. Infelizmente, Lívio Galeno, esse anseio ele vai permanecer adiado aqui na população do Piauí, de Teresina. Para se mudar essa regra, é preciso um movimento muito amplo de convencimento não só à sociedade, mas também no meio político, que essas autoridades tenham realmente esse compromisso de promover eleições dessa natureza de uma maneira mais igualitária. Podemos fazer aqui um comparativo com as eleições para os cargos eletivos do Poder Legislativo, Executivo, os cargos abertos. O TSE atua sempre acompanhando e tentando dar igualdade de condições. E ainda assim é difícil. Alguns candidatos saem em vantagem. Então, guardadas as proporções, observamos o mesmo fenômeno nesta eleição para o Tribunal de Contas do Estado. Aqueles que já têm histórico político, que já têm trajetória nesse meio, saem na frente, são exatamente esses deputados que são candidatos a esse cargo muito cobiçado no Tribunal de Contas do Estado, e para mudar, só mudando a regra, e mudando a regra só a partir de uma grande movimentação social, de um grande apelo, de uma sensibilidade daqueles que têm autoridade para promover uma mudança como essa. Ainda falando sobre essa eleição para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o deputado estadual Júlio Arcoverde, do Partido Progressistas, liberou a bancada do PP para votar livre nas eleições de conselheiro do TCE. Vamos acompanhar o que ele diz sobre isso. Que não vai fechar a questão em relação a nenhum membro candidato, porque como é uma eleição no colegiado, de amigos, pessoas que se frequentam, alguns podem ter um compromisso fora do partido em relação àquele voto. Então, a gente vai liberar para que cada um escolha seu candidato. E o deputado Wilson Brandão, o que ele achou dessa decisão? Ele, membro do Progressistas? Foi muito tranquilo, ele achou que do jeito que a gente está liberando, ele não se elege só com os votos do progressista, ele vai precisar de votos de outras legendas para que possa se eleger. Então ele acha que o natural seria isso. Deputado, você já disputou uma eleição para o TCE. Como é que você avalia essa? Você acha que está um pouco mais acalorada, está um pouco mais concorrida? Como é que você avalia? Você já esteve ali no plenário disputando e ficou em segundo lugar. Foi, mas na realidade eu não era nem deputado. Essa está muito mais concorrida porque são 4 candidatos que concorrem, 4 deputados. Então isso torna ela mais rígida, mais concorrida. Na época eu não era deputado, só tinha um candidato na Assembleia e que acabou ganhando a eleição. Então ela foi mais tranquila do que essa que tem 4 candidatos. Já quero dar boa tarde também à nossa querida Edna Maciel, que já se encontra aqui no meio de nós. Edna, seja muito bem-vinda, estava na rua, mas chegando agora também compõe o nosso quadro de comentaristas do Política do Dia. Oi, Edna. Boa tarde, Lívio, boa tarde a todos os colegas e aos que nos assistem. E já começa dando opinião, Edna, como é que você avalia justamente esta liberação do PP, que tem candidato para as eleições do TCE? Mostra que, de certa forma, sei lá, um descaso com o Wilson Brandão? Bom, é bem delicado, né? Eu não diria descaso, não, mas realmente parece que o Wilson Brandão ficou isolado, ficou sozinho, né? E se não é descaso, como falamos esses dias, ele estrategicamente fez as últimas declarações, pelo menos um abandono, né? Deixar um pouco de lado um nome que a gente sabe que é um nome forte e que fez toda essa campanha, mas parece que está fazendo agora fez a campanha um pouco sozinho. Mas não sei se eu posso dizer que é descaso não, Lívio. Na política e nessa disputa tão acirrada no Tribunal de Contas, para essa vaga do Tribunal de Contas, parece que está valendo quase tudo. Sua avaliação, Tássio Cruz? Eu acho que é descaso, continuo defendendo. Curiosamente, o deputado Júlio foi o último não deputado a ter alguma chance a vencer essa cadeira do TCE. Ele perdeu para o falecido deputado Xavier Neto, há alguns anos atrás, e falou da sua experiência, né? Eu não acredito que seja descaso, Lívio, mas uma estratégia do Progressistas de esconder
onde estão os votos do partido. Eu conversava ali em bastidor, a estratégia da oposição, progressistas, o maior partido da oposição, é tentar levar o pleito do TCE para o segundo turno. Para isso, o ideal é que os deputados não saibam onde estão os votos do progressistas, se para Flávio Nogueira, se para Wilson Brandão ou até mesmo para Zé Santana. E a estratégia é que nenhum dos 3 candidatos que não são tão próximos ao governo, como a deputada Flora Isabel, não retirem as suas candidaturas. Lembrando que para vencer o primeiro turno, Flora Isabel precisaria de 16 votos para ter a maioria composta, a maioria do colegiado de 30 deputados. Porém, eu vejo como uma estratégia da oposição tentar esconder aonde estão os votos do Progressistas e de outros partidos da oposição para dificultar até mesmo a articulação de Flora e Isabel. Mas, claro que o deputado Wilson Brandão articula muito bem isso de bastidor e continua ali, deputado por deputado, buscando cooptar apoiadores e acirradíssima essa disputa. Até o dia 16 vamos ter muitas reviravoltas, muitas mudanças, mas eu diria que o Progressistas segue escondendo onde estão os seus votos para evitar favorecer a articulação da base governista e também da deputada Flora Isabel. E é uma bancada considerável, hein, Tássio? Sim, sem dúvida. Ao lado do MDB, a maior bancada da casa, né? Tem 6, 7, varia com relação aos suplentes, mas tem 6, 7 deputados, uma bancada representativa. Na abertura do Setembro Amarelo na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, a deputada Lucy Soares, que é viúva do ex-prefeito Firmino Filho, se emocionou ao defender cuidados com a saúde mental. Foi lançada a campanha de setembro a setembro pelo município de Teresina, Sua Vida Importa, a iniciativa que está de parabéns, né? Mas a gente deve falar desse assunto não só no mês de setembro. Essa pauta tem que ser uma pauta diária, falar sobre com conhecimento. Então, estou aqui justamente para isso, né? Para ter mais conhecimento e poder falar um pouco mais sobre com a minha experiência. Com a minha experiência da tragédia que eu passei, eu pude contribuir para as pessoas, para procurarem ajuda, para dialogar. E essas pessoas que elas procuraram dar um retorno de carinho, de acolhimento, para poder seguir a vida em frente. O que você diria hoje, deputada, para uma pessoa que tem na família, que tem um familiar que enfrenta essa dificuldade psicológica, mental? Qual a sua palavra para essa pessoa? Procure ajuda, procure uma ajuda de um profissional qualificado e converse sobre o assunto no âmbito familiar e profissional. Forte, hein, Edna? Muito forte, muito delicado, muito recente. O perfil de Dona Lucy sempre mostra ser uma mulher de muita força, né? Desde o início de tudo que ocorreu dessa tragédia com o prefeito e com o ex-prefeito. E ela aí se mostra forte, assumindo o problema e dando exemplo, que é um assunto tão delicado, antes não falado. Agora temos campanhas de prevenção e de esclarecimento. Isso é muito bom. Eu acho que estamos crescendo, ainda não é o ideal, mas crescemos sim com passos, por mais que lentos, na questão do respeito às pessoas que tomam essa atitude, também das famílias que ficam e que sofrem tanto a partir de um suicídio. Antes de tudo, respeito. Antes de tudo, acolhida por aqueles familiares que ficam com a dor da ausência, mas também deste ato que é tão extremo. A deputada Lucy e a família dela, nosso respeito, hein? Desculpe, mais uma intervenção só, que eu acho importante a gente sempre colocar, é que a gente tem que estar sempre muito atento nessa questão. Verdade. Eu acho que o que falta mais em todos nós é isso, ficar atentos com o colega de trabalho, com o familiar, com o companheiro ou companheira, filho, filha, enfim, sempre atentos, vendo o comportamento. Bem lembrado, Edna. Por mais que as articulações agora se encaminhem para que Silvio Mendes assuma a cabeça da chapa da oposição, para o deputado Bessá, que também é do progressista, Ciro Nogueira ainda é o nome a ser defendido e mais competitivo para o Palácio de Karnak. Vamos acompanhar o que disse o parlamentar sobre esse assunto. O melhor nome para ganhar a eleição é o senador Ciro. Mas a questão é que a gente tem que trabalhar com os fatos, né? Os fatos é que hoje o senador Ciro está imbuído na administração federal. E quanto a isso, a gente tem que procurar alternativas.
E essas alternativas têm os nomes postos do ex-prefeito Ciro Mendes, da Padre Iracema. Eu acho que o nome da Margarete também é um nome que a gente tem que estar sempre lembrando. Mas aquela coisa, quem dita a política é a vontade do eleitor. Se até o período eleitoral esses nomes que nós apresentamos como alternativa não vingar, e só o nome dele, o senador Ciro, é o nome que tem condição de disputar o mandato de 2022, é lógico que o líder ele tem que fazer também o papel de sacrificar, às vezes, né? Não sacrifício, não é um sacrifício pessoal, sempre mais. O líder tem que tomar esse papel, né? Às vezes, desse chamamento, né? Se realmente apelar, o melhor nome for dele, de enfrentar e disputar o mandato de 2022. Mas, quero deixar bem claro que nós vamos trabalhar as alternativas. Vejo o nome do ex-prefeito Silvio Mendes, um grande nome, que tem total condição de chegar em 2022 forte para ganhar o governo de 2022. Tássio Cruz. Confiando ainda, né? Uma reviravolta, né? E fala em sacrifício, né? É interessante que o deputado Bessá, quando fala, sempre lembra do senador Ciro Nogueira, citando esse sacrifício, e também fala da deputada Margarete Coelho, né, que também é um nome forte, já foi vice-governadora, mas em momento algum se cogita a possibilidade de Margarete. Parece que ela não tem tanto esse interesse, ela quer manter, né, o seu mandato, sua cadeira na Câmara Federal. Mas é importante destacar que enquanto o deputado Bessá defende o nome de Ciro Nogueira para que faça esse sacrifício, ainda que esteja no Ministério, o Progressistas já está em campo. Hoje começa a primeira das suas caravanas na cidade de Buriti dos Lopes. É o primeiro evento pelo interior do estado. A informação que a gente tem, conversava pouco antes de entrar no ar, é que Silvio Mendes vai ao litoral e deve passar e participar desse evento do Progressistas hoje. Esse senador João Vicente Claudino não deve participar, apesar de ser convidado desse evento, mas o partido já está em campo, tentando emplacar e tentando levar o nome de Silvio Mendes para o interior do estado. A gente já destacou muito aqui um problema histórico do PSDB e do candidato Silvio Mendes, essa falta de capilaridade no interior. Progressistas tenta corrigir, levando o seu candidato ao máximo de prefeituras e cidades possíveis pelo interior. Eliezer Rodrigues. Sim, importante essa estratégia assumida e colocada pelo Progressistas de fazer esses movimentos, essa pré-campanha, mas também é interessante de se ver essa postura fiel, partidária do deputado Bessá ao senador Ciro Nogueira, sempre o reconhecendo como maior expressão das oposições aqui no estado do Piauí e admitindo uma possibilidade que no momento não está em alta, que é do retorno da pré-candidatura do senador Ciro, se até determinado momento, antes da eleição, o nome de Silvio Mendes não aparecer bem nas pesquisas pré-eleitorais. O que podemos concluir no momento é que realmente o nome do senador Ciro ainda é o mais lembrado, até por uma pesquisa de trabalho que apresentamos essa semana aqui, feita pelo Progressistas, mas o ex-prefeito Silvio Mendes figura bem, é bem aceito, tem sido realmente bastante lembrado nesse cenário pré-eleitoral e ainda pode ser, sim, divulgado, medido, avaliado. Estamos aí há basicamente um ano do pleito estadual e esse tempo permite algumas adaptações. É claro que quem realmente tem interesse na disputa já é hora de aparecer, já é hora de correr atrás, mas algumas mudanças ainda podem acontecer a depender da repercussão social dos nomes que estão colocados. Edna Maciel, é preciso dar tempo ao tempo para que se crie uma viabilidade política em torno de um determinado candidato, mas eu acredito que a fala de Bessá, que é do Progressistas, representa muito o sentimento das bases em torno do partido Piauí afora. Criou-se uma expectativa muito grande, houve um rompimento há muito tempo de Ciro Nogueira com o Palácio de Karnak. Então, criou-se uma expectativa muito grande em torno do nome de Ciro Nogueira para que ele fosse este representante magno da oposição aqui no estado do Piauí. Eu percebo muito na fala de Bessá um sentimento que deve reinar nas bases.
Agora eu que digo para você que parece que você estava lendo meus pensamentos. Eu estava aqui ouvindo os colegas e pensando nisso, que essa fala do Bessá, ela pode sim estar reverberando o desejo de muita gente, porque o que se tinha, o que se falava, o que estava em alta realmente, como vocês usaram essa expressão hoje, era de que Ciro seria sim esse grande opositor de Wellington Dias, da base governista. E criou-se essa expectativa, principalmente para quem o quer como representante no Executivo Estadual. E aí tiveram essa avalanche de acontecimentos, né? Esse convite, o retorno do nome de Lula, os embates da esquerda à direita, o Centrão aí tomando conta da situação, inclusive em nível federal. E aí o nome dele, que cada vez estava mais forte, para ser o grande opositor, para concorrer em 2022, sem chance até, talvez, dessa terceira via, agora é o braço direito, é o articulador, é o nome em nível federal, aí, do lado direto de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que teve gente, sim, que ficou frustrada, não sei se é o caso de Bessá, mas que ele ainda coloca essa possibilidade e, entre aspas, esse sacrifício diante, talvez, de um clamor grande, e tudo vai depender do que acontecer. Então, ele está vendo essa possibilidade e talvez reacenda aí para muita gente essa possibilidade, né? De repente, não é ainda prego batido e ponta virada. Eliezer, só destacando aqui esse último trecho da fala da Edna, é muito corriqueiro observarmos nas estratégias de discurso político aqui no estado do Piauí o ser candidato por aclamação popular, ser candidato por devoção ao povo e, de certa forma, com esta fala de Bessá dizendo que quer ver Ciro Nogueira fazendo um sacrifício em prol do povo do Piauí, é uma estratégia cansada. Será que o povo ainda acredita que realmente nós estamos diante de candidatos ou pré-candidatos tão altruístas assim, que esquecem seus planos de poder, planos partidários que vão pensar e tomar suas decisões única e exclusivamente por um clamor popular? Pois é, Lívio, algumas práticas, discursos, estratégias políticas são muito antigas. Essa é uma das. Então, assim, se os políticos ainda insistem, é porque, infelizmente, de alguma forma ainda dá certo. Algumas pessoas ainda são convencidas por esse tipo de discurso. Há um chamamento do povo, há uma aclamação. É claro que ninguém é candidato de si mesmo, sozinho. É importante ter o apoio de grupos, de personalidades, de uma série de lideranças, principalmente em uma eleição estadual e, mais ainda, um apelo popular. Agora, não é simplesmente da boca para fora que se garante um apelo popular, que se diz que tem apelo popular. É preciso realmente constatar isso através de pesquisas, através do contato direto com a população, olho no olho, corpo a corpo, ali paulatinamente, sempre que é possível, visitar as bases para entender realmente se as pessoas estão inclinadas a confiar em determinado nome, em determinada estratégia política, enfim, não basta só dizer, é preciso demonstrar na prática para poder realmente encarar de uma forma competitiva o processo eleitoral. A gente continua falando sobre o Partido Progressistas e mais uma mudança nas estratégias, só que desta vez no município de Picos. O candidato do bloco de Gil Paraibano para 2022 a deputado estadual não vai ser mais a deputada Belê. Ela abre espaço para o filho de Gil, Aldo Gil. Nós conversamos em família, né? A deputada Belê resolveu passar esse bastão e estamos decididos a fazer essa caminhada para dar continuidade ao trabalho aí da deputada Belê. Um colégio histórico, né? Picos, a família de vocês sempre esteve muito presente na política, né? Como é que você avalia essa perspectiva para agora com a prefeitura, com a força da gestão em Picos? Como é que você avalia essa candidatura? E vai ser pelo Progressistas mesmo? Pelo Progressistas, né? A parceria com o Ciro é inabalável. Nossa família tem uma ligação muito forte com o senador, agora ministro, com toda a família, e é uma responsabilidade muito grande dar continuidade a esse trabalho, né? Já são 20 anos de história lá no município. O prefeito Gil, meu pai, né, foi prefeito durante 8 anos, de 2004 a 2012, e agora voltando aí à prefeitura de Picos para tentar, como diz ele, né, alavancar o progresso lá da cidade
e colocamos o nosso nome à disposição para somar forças e dar continuidade ao belíssimo trabalho da deputada Belê. Tássio, é preciso testar nomes novos, já que nas últimas eleições estamos observando que a deputada Belê sempre vem patinando nos resultados. Pode ser uma aposta interessante. O Colégio de Picos é o terceiro maior do estado, né, Lívia? O terceiro maior colégio eleitoral e que tem em sua composição muito acirrada a eleição, né? Basta lembrarmos aqui que temos 4 deputados com a base principal em Picos, né? Pablo Santos, Severo Olálio, Nerinho e também a deputada Belê. Deputada Belê que, curiosamente, foi a segunda mais votada na cidade de Picos. Perdeu, ela é a 4ª suplente hoje, pela votação em outros municípios, mas em Picos ela teve muita força. E agora, com a candidatura de Aldo Gil, que é secretário de saúde do município, filho do prefeito, a família ganha, claro, em peso, ganha em robustez a sua candidatura. Vamos aguardar e ver como vai ser, mas o curioso é que a eleição em Picos parece mais concorrida para deputado estadual do que em Teresina. Sempre foi. Picos é uma cidade muito importante para o nosso cenário político e também econômico do estado do Piauí. Olha só, gente, o Partido dos Trabalhadores, o PT, continua se movimentando para a formação de chapas proporcionais competitivas no partido. Francisco Costa, por exemplo, atual líder do governador na casa, deve ser candidato a deputado federal. O partido, ele vem trabalhando já de um bom tempo, baseado na regra da eleição que nós tivemos em 2020, para fazer uma chapa forte de deputados estaduais e uma chapa forte também de candidaturas a deputados federais. Naturalmente, a de deputado estadual aqui eu considero que avançou mais, uma quantidade expressiva de pessoas manifestando interesse, pessoas que já são da militância do Partido dos Trabalhadores, encontrando inclusive dificuldade por conta da proporção de gênero, aonde temos muitas candidaturas masculinas e poucas candidaturas femininas. Precisamos inclusive fazer alguns ajustes para que assim a gente tenha a condição de montar a nossa chapa. Da mesma forma, aí buscando aqui organizar a chapa federal. Isso faz parte, né? Acho que cada partido tem que fazer o seu exercício, fazer o seu dever de casa e ter ali uma chapa competitiva para buscar o maior número de vagas, seja na Câmara Federal ou aqui na Assembleia Legislativa. Então, pré-candidato a deputado federal, o nosso pleito junto ao Partido dos Trabalhadores já é com essa intenção, trabalhando, inclusive estamos ajudando a organizar tanto a chapa dos colegas que continuarão disputando a chapa de estadual e os que se colocam com interesse agora em participar, como também discutindo também com os outros pré-candidatos da chapa de federal para organizar e fazer uma chapa forte e competitiva. Edna Maciel, sua análise sobre essas estratégias do Partido dos Trabalhadores, que promete ter uma disputa muito acirrada já dentro do próprio partido. São nomes muito fortes querendo o mesmo objetivo. É uma grande bancada, um número muito grande. O deputado aí frisou a questão aí das mulheres também, né, do partido colocar ainda mais mulheres à frente da Assembleia Legislativa, à frente da Câmara Federal, enfim. Na matemática, bem difícil, nos nomes também bem difícil, já que temos nomes fortes, já atuantes, e o partido tem como perfil uma discussão muito grande, muitos embates, muita gente querendo se candidatar, muita gente podendo se candidatar, porque já tem história, né, já tem nome, são alguns petistas raízes, como costumam se falar. Temos aí temos nomes para reeleição, então acho que vai ser bem disputado, bem acirrado aí a composição dessa chapa, tanto em nível estadual como em nível federal. E eu ainda digo mais sobre este assunto, sobre essa pré-candidatura de Francisco Costa, particularmente ele, conta com uma transmissão de votos do ex-deputado Assis Carvalho. Os dois têm a mesma realidade ali, né, de saúde, né, a área de da bases saúde políticas. Também, e todos dois uma história na área da saúde, todos dois são nomes que caminharam juntos, né? Então, isso reforça ainda mais o nome, no caso do deputado Francisco Costa. E falando também sobre secretário de saúde que quer ser candidato, o secretário atual da CESAP, Florentino Neto, também deve disputar uma vaga no Congresso Federal.
Mesmo defendendo a possibilidade, ele revela que, por enquanto, prefere se focar na gestão da pandemia aqui no estado do Piauí. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Na verdade, eu estou muito focado, nesse momento, em todo esse trabalho. Ser secretário de saúde é uma missão importante, uma missão extremamente que exige a dedicação do gestor. E ser secretário de saúde numa época de pandemia, a exigência sobre este homem ou sobre essa mulher que exerce essa função ainda é maior. Então, eu estou muito debruçado, dedicado à minha missão. Agora, sou um cidadão com participação política, já exerci cargos públicos, já me candidatei algumas vezes e efetivamente tenho um posicionamento sobre o Estado, sobre o desenvolvimento do Estado, sobre os serviços públicos no estado do Piauí. E como as pessoas lembram o meu nome, certo? Eu vou avaliar no momento certo, em 2022, certo? Esta possibilidade. Elias, eu acredito que você foi um dos primeiros repórteres aqui da nossa imprensa a conseguir esta declaração, essa confirmação de que fazia parte dos planos políticos de Florentino Neto a se lançar como candidato a deputado federal. Como é que você avalia a estratégia dele no discurso, pelo menos, claro, defendendo tanto o agora, que é ser secretário da Saúde, mas, é claro, não descartando totalmente essa possibilidade, Eliezer? Pois é, Lívio, nós sabemos que, no momento, o trabalho das autoridades em saúde é muito delicado. Ainda estamos em situação de pandemia, a vacinação precisa avançar, a rede de saúde aumentou as suas demandas. Então, essas personalidades, quando vão tocar em assunto de eleição, realmente se resguardam. Dizem que não é a prioridade no momento, colocam isso para um debate posterior, mas enfim, nós sabemos que historicamente, secretários principalmente, que tiveram a oportunidade, como a do secretário Florentino, de ocupar grandes pastas, espaços expressivos, de alta visibilidade, com alta capacidade de ação, disputam sim mandatos eletivos. Então, seria bom para a projeção pessoal na carreira, bom para o partido, bom para o grupo político, ter um candidato à altura do secretário Florentino Neto, que tem chances reais de conquistar uma cadeira na Câmara Federal representando o estado do Piauí. Por isso, coloquei esse assunto a ele tratou da forma como tratou, disse que vai avaliar no momento certo, mas acredito que vai tentar associar, conciliar esse trabalho, a gestão da Secretaria de Saúde com a pré-campanha ou posteriormente a campanha para deputado federal, aproveitando estrutura, capacidade de ação, visibilidade, enfim, fatores que alavancam qualquer nome aí no cenário político. Vamos agora para uma notícia que vem da rede social, trazendo informações sobre o estado de saúde de um parlamentar, Tássio Cruz. É com você. Infelizmente, né, Lívio, fomos informados agora há pouco, a assessoria confirmou, o líder do prefeito na Câmara Municipal de Teresina, vereador Renato Berger, infelizmente testou positivo para a Covid. Ele já havia recebido 2 doses da vacina Coronavac, e infelizmente testou positivo na manhã desta quinta-feira. Ele está em casa, não tem sintomas graves, não apresenta sintomas graves, mas está afastado de suas funções parlamentares. Desejamos aqui, né, Lívia, a pronta melhora ao vereador Renato Berger e, infelizmente, a notícia foi confirmada pela sua assessoria. Testou positivo o líder do prefeito, Dr. Pessoa, na Câmara Municipal de Teresina. Mas está bem e também já em isolamento social, não é isso, Tássio? Correto. Vamos, só para encerrar o nosso quadro de hoje, para um assunto que eu acabei de pescar do portal odia.com. O Eliezer fez matéria sobre esse assunto, mas nós vamos descer à profundidade desse caso apenas amanhã no jornal O Dia News. Mas pode soltar, Jéssica, por gentileza. Ontem, na realidade, no quadro Política do Dia, nós falamos sobre essa possibilidade de cisão entre PSL e o bloco de oposição, particularmente liderado por Silvio Mendes. Mas após esse desacordo, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, tenta reatar aliança com o PSL. Matéria de Tássio Cruz, essa resposta foi rápida após o presidente do PSL, vereador Luiz André, revelar que não teria qualquer acordo com a candidatura de Silvio Mendes ao governo do estado. Silvio se reuniu no final da última quarta-feira com Luiz André na tentativa de evitar esta ruptura total do PSL com a oposição aqui no estado do Piauí.
O ex-prefeito de Teresina quer uma coligação com pelo menos 7 partidos de oposição e, de acordo com o ex-prefeito, o número seria ideal para viabilizar tempo de TV suficiente para apresentar sua plataforma de governo. Você acompanha aí no seu monitor um registro fotográfico publicado em redes sociais deste encontro de Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina e pré-candidato ao governo do estado do Piauí, com o presidente do PSL aqui no estado, vereador Luiz André. Eliezer, antecipa um pouco para a gente o que foi que você conversou com o vereador Luiz André. Pois é, o vereador Luiz André, que é o presidente estadual do PSL, reivindicou nas entrelinhas esse diálogo e conseguiu um encontro com o doutor Silvio Mendes, realmente formalizaram essa aliança e na reportagem que nós fizemos, o vereador ele tenta se explicar, né, como está alinhado a Silvio Mendes e hoje também, por exemplo, está na base de apoio à atual gestão da Prefeitura de Teresina. É como se ele estivesse aí no meio, no centro, entre dois grupos opositores. Ele tenta diferenciar este ambiente municipal do contexto estadual, enfim, ele vai trazer seus motivos, vai fazer as suas colocações. O fato, Lívio, é que o PSL é a noiva da vez, como já disse até o Joyce Halsemann, quando esteve aqui em Teresina. É um partido muito cobiçado por ter a maior bancada na Câmara Federal e aí vai ter uma maior quantia do fundo partidário. Inclusive, o vereador Luiz André, ele dá um valor, o valor que especula que o partido vai contar próximo ano. Enfim, é uma sigla muito atrativa e tem sido buscada aí por diversas vertentes políticas. Edna, reação muito rápida. Estrategicamente aí os dois, para mim, agiram bem rápido. Acho que o vereador foi estratégico ao falar, né, nas entrelinhas, quase que diretamente. Muito bem observado. E o ex-prefeito e o doutor Silvio foi também muito rápido, já que sabemos da sua experiência política e colocou logo a sua estratégia em campo, já que tem esse objetivo, né, de atingir aí essa união de 7 representantes. Todos os dois estão de parabéns aí na rapidez. Mostrando o que é ser político antenado. Tássio, só para a gente encerrar, de certa forma, acredito eu que seja até um caminho natural, por mais que a nossa equipe de reportagem, o vereador Luiz André tenha dito que não possuía nenhum acordo com o Silvio Mendes, mas nós sabemos e temos realmente este sentimento de que as oposições devem marchar juntas em 2022. Para quem era pré-candidato, né, Lívia, agiu rapidamente o ex-prefeito Silvio Mendes, né? Não deixou nem 24 horas a contar da reclamação do PSL, mostrando que ele está antenado e à disposição do debate dos acordos políticos, ou seja, o pré-candidato cada dia fica mais pré-candidato e deve ser assim com outros partidos essa conversa. Como eu coloquei na matéria, 7 partidos é o que ele projeta como ideal para ter um longo tempo de TV e poder apresentar o seu plano de governo, sua proposta para o Estado no ano que vem. Não é tão pré assim, não. Aliás, ele sempre disse, né, na realidade, nos últimos 12 anos em que esteve afastado da política, sempre disse de que realmente era um homem agora dedicado apenas à sua vida particular. Voltou a ser político rapidinho. Pois é, o doutor Silvio está se apressando Boa! para essa corrida eleitoral. Muito bem, essa daí eu dedico a João Magalhães, que está assistindo a gente, já mandou mensagem aqui dando boa tarde à nossa equipe do Política do Dia. João, boas férias para você. Aí descansar, rapaz. Gostei do apressado, viu? Eliezer Rodrigues, obrigado, boa tarde para você. Boa tarde, Lívia, aos colegas e telespectadores. Até amanhã. Tássio Cruz, boa tarde, obrigado. Grande abraço, Lívia, grande abraço ao telespectador. Edna Maciel, aquele abraço, boa tarde. Grande abraço aí, uma deferência ao Magalhães, que a gente está sempre lembrando aqui, João Magalhães. Um abraço para todos, até amanhã. Já vamos marcar aqui um encontro com o nosso time aqui, nós 4 e João Magalhães, viu, João? Você já está convocado. Volte das suas férias, que a gente conversa. Política do Dia.